Olá, viciados em games. Sejam bem-vindos ao... Queria estar jogando, mas não tá, né? Agora vai ter que assistir a aula. Sou o professor Augusto Mota. A nossa videoaula de hoje será sobre o sistema respiratório. Ela é destinada aos alunos do Fundamental 2, mas se você for do médio, pode assistir. Nela nós iremos abordar o sistema respiratório com o programa 3D, tranquilo? Começar a nossa viagem pelo mundo das ciências, que com certeza você irá se dar bem, ok? Vamos lá. Aqui você tem o sistema respiratório, certo? Vamos pegar primeiramente a questão da morfologia externa do sistema respiratório. Primeiramente, nós temos aqui as fossas nasais, certo? Ó, fossas nasais. Nessa região aqui você vai ter a laringe. A faringe fica nessa região aqui, como vocês já sabem. Laringe, né? Traqueia. Tá vendo aqui? Traqueia, brônquios. Brônquios são aqui por dentro, pulmões e o diafragma aqui nessa região. Tá certo? Essa, no caso aqui, é a morfologia externa. Fossas nasais, faringe, traqueia, quer dizer, laringe, traqueia, pulmões, diafragma. Tá certo? Ó, uma destacada aqui para vocês, certo? Nesse super, hiper, mega programa 3D. Então, no caso aqui agora, vamos ver aqui parte por partes aqui do programa. Começando pelas fossas nasais. O que é que vai acontecer? Como vocês viram, no caso aqui das fossas nasais, no nariz nós temos os pelos e as fossas nasais elas vão ter a seguinte função, que é filtrar o ar, umedecer e aquecer antes que ele chegue aos pulmões. Tá certo? Então, basicamente, função das fossas nasais, filtração. Saindo daqui, o que é que vai acontecer? O ar, ele passa por aqui. Aí, nessa região, o que é que nós iremos ter? A epiglote, certo? Qual a função da epiglote? Justamente ela fica acima, aqui ó, da laringe, né? E a função dela é justamente quando nós nos alimentamos, ela fecha a laringe, fechando aqui a traqueia e evita que nós nos engasguemos, certo? Ou também soframos morte por asfixia, certo? Se entra algum pedacinho de alimento, ou no caso aqui também, se entra alguma água, alguma coisa assim, o que é que vai acontecer? Nós tossimos, certo? Justamente para evitar o engasgo, é uma defesa do nosso corpo, certo? Justamente aqui a provocação da tosse. Depois da epiglote, na entrada aqui da faringe, nós temos as pregas vocais ou cordas vocais. Qual a função das cordas vocais? Nesse caso aqui, com a passagem do ar, produzir o som, tá certo? Lembrando que nas vozes graves, como no caso das mulheres, as pregas vocais são finas, certo? Tem uma espessura menor. E já no caso dos homens, que tem uma voz grave, né? Mulheres, voz aguda, homens, voz grave. As pregas vocais são mais espessas. E no caso dos meninos, que na infância falam assim, e na puberdade ocorre um aumento do tom, a voz passa a ser
grave é justamente por um aumento do espessamento das pregas vocais, tá certo? Deixa eu tirar aqui essa seleção. Lembrando que aqui também, ó, você vai ter a cartilagem tireoide. Deixa eu mudar aqui. Cartilagem tireoide, certo? Lembrando que nos homens ela é mais proeminente, também sendo chamada de pomo de Adão, aquela coisa toda assim. Depois da cartilagem tireoide, você vai ter aqui a traqueia. Deixa eu mover mais para cá. Tá. No caso aqui da traqueia, como você pode observar, ela é um tubo, certo? Com anéis de cartilagem, tá certo? Aqui ao redor, os anéis, parecendo até um conduíte, não é verdade? Aí qual é a função desses anéis? É manter a rigidez no diâmetro da traqueia para que ela não feche, certo? E você não morra sufocado. E também, eu também não. Só que isso, pessoal, na parte externa. Na parte interna, os tecidos da traqueia, eles vão ser formados pelo quê? Células ciliadas e muco. Para que isso? Para continuar o processo de filtração que começa nas fossas nasais. Quando alguma partícula de poeira ou micro-organismo é preso, os cílios empurram a sujeira em direção aqui à faringe e você aqui, como você já sabe, ou você cospe a secreção ou engole, certo? Via esôfago. Depois da traqueia, nós iremos ter também aqui a questão, deixa eu diminuir aqui, tirar aqui os pulmões, dos brônquios. No caso aqui a traqueia, ela irá se ramificar nos brônquios e os brônquios nos bronquíolos, formando o que nós podemos ver aqui de árvore, brônquica, ou também chamada de árvore respiratória, tá certo? Aqui, ó, você tem a visão da árvore respiratória, certo? Aqui com os brônquios, ou árvore brônquica com os brônquios e os bronquíolos. Deixa eu tirar a seleção. E externamente, aqui você vai ter os pulmões, certo? Lembrando que a consistência dos pulmões, ela vai ser uma consistência esponjosa, tá certo? E lembrando que o pulmão esquerdo, ele é menor do que o pulmão direito. Com o pulmão aqui direito sendo dividido em 3 lobos, superior, médio e inferior, pulmão esquerdo em 2, superior e inferior. Agora, por que o pulmão esquerdo ele é menor do que o pulmão direito? Por quê? Para justamente comportar, no caso aqui, o coração, certo? Por isso que o pulmão esquerdo ele vai ser menor que o pulmão direito, tá certo? Justamente para poder comportar o espaço aqui do coração, tá certo? Deixa eu tirar aqui o coração. E lembrando o seguinte, pessoal, que os pulmões eles vão ser revestidos por duas membranas chamadas de pleura. Uma que se liga aos pulmões e a outra, deixa eu colocar aqui um esqueletozinho, que se liga à caixa torácica. Por que isso? E no meio, entre as duas membranas, vai ocorrer um líquido. Por que isso ocorre? Por quê? Justamente para quê? Para diminuir o atrito, tá certo, entre os pulmões e a caixa torácica nos movimentos respiratórios, tá certo? Justamente para diminuir o atrito. Tirar aqui o esqueleto. Também nessa parte aqui mais externa nós temos o diafragma, certo? Deixa eu mostrar aqui, diafragma. Ó,
Vou dar um giro aqui, certo, ó. Todo o diafragma, você vê que ele parece a metade de um coco, certo? Deixa eu puxar aqui. Aí lembrando, o diafragma junto com aqui, deixa eu montar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, esqueleto, deixa eu ver, músculos, musculatura. Deixa eu colocar aqui só essa aqui. O diafragma, pessoal, junto, vou tirar aqui agora, junto com os músculos intercostais, que são esses aqui entre as costelas, eles irão participar dos movimentos respiratórios, tá certo? E o que vai ser isso? No caso aqui, vejam bem, os músculos intercostais contraem as costelas e o diafragma se contrai dilatando os pulmões. Aí o que é que vai acontecer? Com isso, ocorre um aumento na área dos pulmões, diminui a pressão dos pulmões. E o que é que vai acontecer? O ar entra no movimento de inspiração. Quando ocorre um relaxamento dos músculos intercostais, relaxamento das costelas, relaxamento do diafragma, a pressão nos pulmões ela aumenta, fazendo com que o ar ele saia no movimento, no processo de expiração. Lembrando também que no caso aqui do diafragma, o que é que vai acontecer? Deixa eu tirar aqui rapidinho, tirar essa seleção, tirar a musculatura, tirar aqui o esqueleto, né? No caso aqui do diafragma, deixa eu só tirar aqui esses músculos aqui, pessoal. Do diafragma, o que é que vai acontecer? Quando você está praticando algum esporte e o diafragma chega à exaustão, vai ocorrer aquela famosa dor chamada de dor desviada, certo? Que é justamente causada pela fadiga do diafragma, tá certo? Lembrando aqui também que no caso aqui da caixa torácica, ela vai ter a função de proteger os pulmões, além do coração também. E quando ocorre alguma lesão nas costelas, uma fratura de costela, possa ser que ela chegue a perfurar os pulmões, tá certo? Aí aqui, depois da parte mais externa, deixa eu tirar aqui o esqueleto, pegar aqui, deixa eu tirar aqui a seleção, diafragma. Vamos ver aqui, ó, no caso aqui da árvore brônquica, lembrando que no final dos bronquíolos nós iremos ter os alvéolos pulmonares, certo? Lembrando que a média são 125 milhões em um pulmão, 125 milhões no outro. Aí lembrando, e o que são os alvéolos pulmonares? São esses saquinhos aqui, certo? Localizado no final dos bronquíolos. Esses sacos, no caso aqui, eles vão ser ocos, pessoal. E o que é que vai acontecer? Justamente todo o ar que ele é consumido no processo de inspiração, ele termina aqui no alvéolo. Aí o oxigênio que chega aqui ao alvéolo, como você pode ver também, o capilar, quer dizer, os alvéolos eles são bastante vascularizados aqui por capilares, certo? Aí o que é que acontece? O oxigênio que ele chega aqui ao alvéolo, ele passa para o capilar, passa para o sangue. E o gás carbônico que existe no sangue, ele vem e passa para o alvéolo. Agora vem a pergunta, por que isso ocorre? Pelo processo de difusão. Por quê? No alvéolo pulmonar, o oxigênio ele está em maior concentração que no capilar. Então, pela difusão, tudo que está em maior concentração em uma área passa para outra que está em menor concentração, a substância. Então, como o oxigênio está em maior concentração no alvéolo, ele passa para o capilar, para a hemácia, certo?
E como o gás carbônico ele sai maior concentração nas hemácias aqui do capilar e menor no alvéolo, ele sai da hemácia e passa para o alvéolo, para iniciar o processo de expiração, certo? Então esse processo de trocas gasosas aqui entre o alvéolo e o capilar sanguíneo, entre as hemácias dos capilares, é chamado de hematose. Não esqueçam disso, pois desse processo aqui de hematose, vejam bem, vamos ver aqui. Lembrando que qual vai ser o caminho, no caso aqui, do ar, né? Processo de inspiração. O ar ele vai passar pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, não é isso? Ó, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, certo? Lembrando também que nos movimentos intercostais, quer dizer, nos movimentos pulmonares, irão participar os músculos intercostais e o diafragma. Fadiga do diafragma gera a dor desviada. Depois, não esqueçam do seguinte: no processo respiratório, locais onde ocorre a filtração, fossas nasais e paredes internas da traqueia, brônquios e bronquíolos, onde irá ocorrer o processo de hematose nos alvéolos pulmonares, tá certo? Então, no caso aqui, não esqueçam disso, certo? Filtração, fossas nasais e parede interna da traqueia, brônquios e bronquíolos. No caso, hematose nos alvéolos pulmonares presentes nos bronquíolos. Tá certo, pessoal? Então, a nossa aula acabou, mas no caso eu espero que vocês tenham gostado, ok? Vou logo pedindo a vocês, por favor, deixem aí seu like, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda o nosso trabalho pra caramba, tá certo? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!